Prezados seguidores e simpatizantes da doutrina espírita, a partir de 19 de abril, a Sociedade Legião Espírita volta a ter palestras presenciais na sua sede na Rua Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. Por cerca de 2 anos, as palestras públicas na casa estiveram interrompidas em razão da pandemia. Passamos a utilizar esse canal para seguir com a difusão de conhecimentos sobre a doutrina codificada por Allan Kardec, além de manter os nossos seguidores próximos. Então, a partir de 19 de abril de 2022, você não verá mais palestras inéditas aqui no canal todas as semanas no programa Legião Online. O acervo com todas as palestras apresentadas nesses 2 anos, além de outros conteúdos, entretanto, vai ficar permanentemente ao seu dispor, para você ver quantas vezes quiser. Basta procurar por Sociedade Legião Espírita no YouTube ou seguir o nosso canal. Fica o convite para que você vá à Sociedade Legião Espírita, assista presencialmente às palestras inéditas e, na sequência, receba o passe. Anota aí, a partir de 19 de abril, todas as terças-feiras, às 19h30, esperamos você na nossa sede, na Rua Vicente da Fontoura, número 1212, no bairro Santana, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Em nome da casa e de nossos palestrantes, agradecemos a sua preferência pelos nossos conteúdos. Até breve. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, a nossa retomada na nossa casa Legião Espírita, as palestras presenciais, como nós já vínhamos anunciando, nós mudamos o formato aqui, nas terças-feiras somente, não teremos mais o passe lá embaixo, teremos aqui a palestra das 7h30 até às 8 horas e logo na sequência faremos uma breve prece e aí sim faremos a aplicação do passe. Então, nas terças-feiras nós voltaremos agora definitivo com as palestras presenciais. Teremos sempre esse formato aqui. Nas quartas-feiras nós retomamos também com o trabalho de passe, no mesmo formato que nós estávamos nas terças-feiras, lá no piso térreo, às 7h30 a primeira turma e às 7h45 a segunda turma. E temos também no sábado o trabalho de passe, no meio da tarde, às 15h e às 15h15, também na mesma sala, na sala tradicional, aquela que nós estávamos na terça-feira, que é a sala que nós chamamos Sala dos Passes. Hoje, então, voltando com a palestra, nós temos o prazer de ter o Fernando Bartelli, que é um trabalhador aqui da nossa casa, não faz só palestras aqui, mas iniciou as suas palestras aqui e é um trabalhador aqui da Legião Espírita. E o tema da palestra é o Livro dos Espíritos e a Casa Espírita. Ontem, 18 de abril, foi o lançamento do Livro dos Espíritos, 18 de abril de 1857, quando foi a primeira publicação do Livro dos Espíritos. E é considerada a data do Espiritismo. Foi estipulada como a data do Espiritismo. Então, o Fernando pegou a nossa data tão importante e virou tema da palestra de hoje e considerando também, claro, a importância de nós voltarmos aqui presencialmente a mais um nível de trabalho presencial, um nível que nós consideramos muito importante, que é justamente a palestra presencial. Então, como nós sempre fizemos ao longo de muitos e muitos anos aqui na nossa Legião Espírita, vamos começar com uma prece. Muita humildade, ainda rogando ao Pai Celestial, ao Divino Mestre Jesus, que possamos estar ainda mais sintonizados com o plano espiritual que nos rodeia,
que nos ampara, que nos intui positivamente, e que assim possamos estar completamente desconectados dos problemas lá fora, imaginando que os espíritos de luz bloqueiam isto por todo o período que estamos aqui, na confiança que os mentores, os nossos espíritos protetores sabem exatamente o que cada um de nós precisa ouvir e receber para o seu reequilíbrio espiritual, para o seu fortalecimento da fé, da esperança e reativar os nossos impulsos de caridade para nunca desampararmos os nossos irmãos quando tivermos a oportunidade. Fica assim o nosso humilde, profundo agradecimento por aqui estarmos de novo presencialmente e com muita humildade possamos receber todas essas bênçãos, todos esses frutos e todo esse conhecimento. Que assim seja. Boa noite a todos. Iniciando esse momento tão especial, pedindo licença do aniversariante do dia para falar ou para cantar. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. É muito legal. Também dizia, né, das histórias, não vamos falar das histórias que eu contei aqui, mas do tempo que passa e que se vive e que as memórias ficam, né? Já se completam mais de 2 anos da última vez que nós nos vimos ou nos encontramos com esse propósito, nesse local, neste formato. E parece que foi ontem, né, gente? Foi um tempo sofrido, foi um tempo difícil, por vários motivos, por motivos diferentes para cada um de nós, alguns comuns, outros diferentes, mas um grande desafio que se colocou no nosso caminho, e como todo grande desafio de um mundo de provas e expiações, também oportunidade de reflexão e de aprendizado para cada um de nós. A escolha da temática dessa noite, como bem disse o Gonçalo, vem de uma inspiração do nosso querido Alberto, né? Alberto certamente teria muito mais habilidade para contar para a gente, né, naquelas suas recorridas históricas que ele tanto fez em várias das palestras, inclusive gravadas, que nós fizemos ao longo desses 2 anos, de forma a nos mantermos em contato. Não é essa tanto a minha praia, então não vou me colocar numa posição de tentar de alguma forma fazer o que o Alberto também faz, mas pela sugestão dele e pela honra de aqui estar nessa data, né, de retomada dos trabalhos depois de tanto tempo, que é efetivamente, antes de qualquer coisa, uma honra para mim pessoalmente, estar aqui neste momento, representando a casa na retomada de um trabalho tão importante, tão especial como é a palestra doutrinária, depois de toda essa pausa que nós tivemos. Não haveria outro tema a falar numa data como a de hoje que não fosse, de alguma forma, uma menção ao Livro dos Espíritos. Nós sabemos que as obras de Allan Kardec, as 5 obras básicas, né, que por vezes nós conhecemos como pilares de sustentação da doutrina espírita, a primeira delas, que é o Livro dos Espíritos, completou ontem, dia 18/4, 165 anos, né? Se a minha matemática não está equivocada. E como muito bem disse o Gonçalo também, arbitrou-se, né, de forma absolutamente justa, e não poderia ser melhor, a data do dia 18 de abril como o Dia do Espírita, né? Então estamos todos aqui, mais um motivo para estarmos celebrando, né? Já são 3. A retomada dos trabalhos na Legião, o Dia do Espírita, completado ontem, e o aniversário do Roberto Carlos. Porque... Bom, vamos tentar de alguma forma, através dessa inspiração que o Alberto nos deu, presidente da casa atualmente, e grande palestrante, certamente quase todos vocês o conhecem ou já tiveram o prazer de ouvi-lo,
falar sobre o Livro dos Espíritos, vamos tentar de alguma forma, né, nos imbuir do espírito das palestras do Alberto e fazer uma certa passagem histórica pelo que foi a criação do Livro dos Espíritos. Se é que a gente pode usar esse termo criação, porque muito provavelmente na nossa capacidade de leitura e no limite que a língua nos interpõe, nós acabamos arbitrando, escolhendo esse termo, né? Criação ou escrita, compilação, edição, publicação, enfim, todos esses termos são pouco para definir o que significa, né, o lançamento ao público geral do Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Se nós formos pensar, esta obra ela foi publicada oficialmente aqui entre nós nesta data. Mas podemos pensar que antes disso houve um árduo trabalho de reunião de informações, de compilação de perguntas e respostas. Antes dessa compilação de perguntas e respostas, para mandar um projeto de editoria, né, para uma gráfica, enfim, como era naquele tempo, bem diferente de hoje, houve uma espécie, uma grande peregrinação pessoal de Allan Kardec, ainda como cientista, buscando fazer uma investigação científica sobre aqueles fenômenos que estavam ocorrendo pelas suas redondezas e por relatos de lugares longínquos naquela época, né? Ainda mais longínquos do que são hoje, para as distâncias da época, de que coisas estavam acontecendo. E como cientista, e no momento, né, do positivismo, onde a ciência era ainda mais importante do que hoje para dar base, sustentação e credibilidade para qualquer coisa que se tentasse criar na época, ou traduzir na época, precisava-se deste lado cientista, né, de investigação, de teste, de provas do que estava acontecendo. Antes dessas investigações científicas e do início da missão de Allan Kardec, nós tínhamos o fenômeno da espiritualidade como uma diversão de tantos. Então começaram a ocorrer esses fenômenos, né, de batidas, de murmúrios, de objetos que se mexiam, de entrevistas com o além, que divertiam algumas grupos de pessoas, assustavam outros tantos e assim por diante. Antes disso, a humanidade passou por diversas reflexões sobre a espiritualidade, passou por momentos dogmáticos de imposição de ideias de poucos para muitos. Antes disso, nós tivemos a criação da escrita. Sem a escrita não haveria Livro dos Espíritos, por óbvio. Antes da escrita, nós tivemos a concepção ou a consolidação do ser humano no planeta Terra. Antes disso, a chegada dos primeiros seres que vieram a depois criar o que se concebe hoje como ser humano. Antes disso, a criação do planeta. E aí nós voltamos a uma jornada infindável de fatos, de dados, de momentos históricos que culminaram com a publicação do Livro dos Espíritos e as suas várias edições e as suas muitas perguntas e também as suas muitas respostas e esclarecimentos. Naquele momento, então, em 1857, foi publicada essa obra lá na França, né, por Allan Kardec, como interlocutor, como compilador, com 501 perguntas e respostas. Podemos dizer cerca de 500 perguntas e respostas para gravarmos de uma forma mais clara e fácil. E isso foi ampliado, né, foi revisado para as atuais mais de 1000 perguntas e respostas. Quando a gente olha para o contexto histórico da data da publicação do Livro dos Espíritos, nós tínhamos lá, meados do século XIX, aí mergulhando um pouquinho mais nos fatos que levaram mais diretamente à publicação do Livro dos Espíritos, os conhecidos fenômenos das mesas girantes e os outros, né, fenômenos do tipo, que eram levados ou que eram entendidos ou explicados quase de uma forma lúdica, né, de entretenimento, como se os espíritos estivessem aqui para nos fazer rir, né, ou para nos fazer nos divertir. Esse momento, né, se traduz em uma série de reuniões de pessoas em diversos lugares, mas notadamente na Europa, em especial na França, onde grupos de pessoas se reuniam para se entreter com esses fenômenos mediúnicos, que não se entendiam na época.
né, que eram muito diferentes daquilo que a gente poderia explicar. E na verdade, aí a gente fica vendo todos esses passos e pensando que numa versão espírita de tudo isso, no entendimento que nós temos, essas coisas não ocorrem por acaso, né? Mas encontraremos registros que dizem que sim, né? Que são fatos da evolução natural que levam a estas coisas. Mas é uma grande coincidência, né, gente? Um cientista da época, literalmente perdoem o meu francês, Hippolyte Léon Denisard Rivail, foi levado a um desses encontros para averiguar, para checar, ou para tentar de alguma forma entender aqueles fenômenos, em especial das mesas que giravam e das batidas. E esse amigo, né, foi levado por um amigo numa dessas reuniões, porque ele era cientista e esse amigo estava divertido com a situação e queria levar o seu amigo cientista para ver que aquilo não era uma invenção, que de fato alguma coisa ali acontecia. E a partir de então nasce, entre aspas, Allan Kardec e a sua grande pesquisa científica acerca daqueles fenômenos. Primeiramente como um observador cético, depois como um buscador incessante da verdade por trás daquela grande farsa, e por último um convertido de que não se tratava de uma farsa, e que nós não podíamos controlar aquele fenômeno, e que ele não era uma questão de entretenimento pura e simplesmente porque ele só tinha um caminho, que era o de lá para cá. Isso não era acionado pelos homens e não ocorria porque alguém, inadvertidamente ou de forma fortuita, houvera descoberto uma forma de se auto-entreter. Apesar de que essa era a crença daqueles que propagavam esses fenômenos, né? Como se eles fossem animadores daqueles fenômenos em si. A partir desse processo de estudos científicos que eram comuns à sua carreira, à sua missão, hoje nós sabemos, na época isso não era conhecido, Allan Kardec chega a uma evolução daqueles fenômenos como se, e aí a gente hoje pode extrair esse como se, fora guiado pelo plano espiritual em outras espécies de fenômenos e interações, que antes eram pancadas ou objetos que giravam aparentemente sem motivo, ou sem explicação, ou sem tradução inteligível, para finalmente chegar até as mensagens, que nós conhecemos hoje como um fenômeno mediúnico, onde algumas pessoas, de posse de uma caneta, né, ou de qualquer objeto semelhante, escreviam mensagens aparentemente desconexas em termos intelectuais, de linguagem, de idioma, de conhecimento ou de qualquer outra natureza daqueles que serviam de meio. A partir de então, Allan Kardec passa a fazer perguntas a esses espíritos, ainda no intuito de buscar explicações científicas através de testes e provas. Mas essas perguntas sempre têm respostas, e as respostas cada vez mais claras e mais elaboradas, ao ponto de Allan Kardec dizer: isso é maior do que eu. Eu não posso fazer isto sozinho. O rigor científico exige mais testes e mais provas. Ao passo que ele passa a escrever as suas perguntas, as suas dúvidas, coletar perguntas e dúvidas daqueles que já o seguiam neste trabalho e enviar um número absolutamente incrível de cartas ao redor do mundo para que outros fizessem as mesmas perguntas a outros espíritos. E aí, ao final, um trabalho exaustivo de comparação destas respostas, a fim de que se construísse um corpo de conhecimento testado e provado, e mais importante do que tudo, plural. Não é uma obra autoral. Allan Kardec disse isso em muitas e muitas ocasiões. Este não é o meu livro, este é o livro da espiritualidade. Então, o livro dos Espíritos veio para fazer a ligação entre três elementos que eu já falei antes, né, mas vou repetir. Num momento onde existia a instalação do positivismo, nada que não se provasse de forma científica se sustentava naqueles redutos onde o espiritismo precisaria penetrar. E sendo assim, se cria o lado da ciência do que hoje nós conhecemos como o triângulo de sustentação do espiritismo, né? O lado da religião, o lado filosófico e o lado da ciência. Ou seja, nós acreditamos,
Nós refletimos e nós buscamos provar o que a gente diz. Com a criação ou com a instalação de uma doutrina plural explicada cientificamente e que nos incentiva, e até hoje isso é verdade, a fazer perguntas, a ter questionamentos, abre espaço para que nós tenhamos dúvidas e que busquemos esclarecer essas dúvidas através de lógica e não de que alguém me disse que é assim. Logo ficou muito claro que a sustentação de uma doutrina desse tamanho, de uma mensagem de tal importância, não poderia se dar na mão de poucas pessoas. Allan Kardec tinha uma claridade, uma clareza, melhor esse termo, muito, não vou dizer muito clara, né, gente, porque não é a melhor palavra, mas uma clareza muito evidente de que a sua missão, ela era finita, como a sua vida seria naquela encarnação. E que ainda que houvesse a crença, né, e as provas de que há a pluralidade das existências, que não se poderia esperar ou se vincular o crescimento e a propagação de uma doutrina com tanta importância para todos nós, por existências ou ciclos de existência de uma única alma ou de que fosse um grupo de almas que desencarnariam e voltariam a encarnar, porque esses ciclos eles são variáveis, né? Pode ser rápido e pode demorar bastante tempo. Suficiente, por exemplo, para as ideias desaparecerem no campo dos encarnados. Pouco depois, menos de um ano depois, então, nasce o que nós poderíamos chamar hoje de a primeira casa espírita do mundo, né? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ainda que não fosse concebida no mesmo termo ou da mesma forma que hoje nós entendemos uma casa espírita, não deixava de o ser. Em 4 de abril, se eu não me engano, ou se eu estou entendendo a minha letra corretamente, de 1858, ou seja, menos de um ano após a publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Eu aproveito também para trazer algumas questões do Livro dos Espíritos para a gente falar sobre essa temática e dentro desse roteiro, né, que nós estamos aqui de questionamentos e de entendimentos. A primeira questão é a 459, né, onde se pergunta aos espíritos: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito conhecida essa pergunta, certamente muitos de vocês já sabem de cor e salteado a resposta, mas respondem os bons espíritos muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Isso obviamente não dizia que os espíritos nos conduzem como objetos, né? Mas sim que eles têm um grau de influência tão grande quanto o espaço que a gente dá para este grau e nível de influência. Se nós somos ignorantes a esta influência, este nível pode ser muito grande. Se nós somos cientes para o lado negativo, a influência negativa também será muito forte. E se nós formos cientes para o lado positivo, e de igual natureza e de igual proporção, seremos muito bem conduzidos e orientados de forma positiva. Pois bem, mais uma pergunta para a gente refletir. A questão 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Então, se os espíritos podem nos influenciar, por que há a permissibilidade de que maus espíritos ou espíritos imbuídos de más ideias também possam nos influenciar? Por que nós não somos blindados do mal? E a resposta dos espíritos não podia ser mais clara. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí, por que, né, por que passais pela prova do mal para chegares ao bem? Ou seja, o mérito de cada um de nós depende dos obstáculos pelos quais nós passamos. E aí eu volto à palavra inicial de hoje. Acabamos de passar por um grande obstáculo. Ainda o estamos enfrentando. Porque existe muita coisa para a gente arrumar, né? Muita coisa para a gente consertar, muita coisa para a gente remendar, muita coisa para a gente retomar, muitas coisas para a gente reaprender e reconfiar. E estes são os momentos onde nós precisamos da fé, da força, da crença e do bem, né? Nós vamos falar mais um pouco sobre isso adiante.
Então a influência do mal, concluem os espíritos, e aí eu não vou aqui ler o que está escrito lá, mas parafrasear em uma versão livre, a influência do mal ela só existe para os que a atraem. Ou seja, o mal existe na nossa vida porque nós ainda estamos suscetíveis a isso pelas nossas próprias vibrações. A tendência da nossa progressão em direção ao bem é de que nós adquiramos a nossa imunidade com várias e várias doses de vacina do mal. E isso vai ocorrer em algum momento, mas é necessário que nós tomemos este remédio. E este remédio é uma decisão de cada um de nós, dentro das nossas escolhas e dos nossos ritmos. E a última pergunta que eu trago, eu poderia aqui ler todas as 1019 perguntas e respostas, mas a terceira, para simbolizar o que nós estamos falando, é: por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Essa é a questão 469. E aí se responde: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. De novo, a responsabilidade e a escolha é de cada um de nós. Não há um caminho desenhado, senão aquele da progressão e do bem, para todos nós. Qualquer desvio neste caminho é uma escolha que nós tomamos. Neste momento, e aí, novamente, a gente precisa entender como a doutrina explica estes fenômenos, principalmente da pluralidade das vidas e das existências. Não necessariamente nós fizemos algo para provocar este mal que nós estamos enfrentando em um momento que a gente recorde. Mas certamente em algum momento a gente o fez. E aí isso é natural que nós passemos por consequências das escolhas que nós tomamos ao longo de todo o caminho que a gente vem desenhando. Mas da mesma forma, tomando boas decisões e fazendo boas escolhas, muito mais, numa proporção muito maior, as boas consequências, a felicidade, a alegria e uma série de outras coisas boas, principalmente a consciência moral, virá como consequência das boas ações. Mas, muito bem, falamos que o título da palestra fala do Livro dos Espíritos, que nós já tratamos um pouco sobre isso, celebrando o aniversário do Livro dos Espíritos e o dia de todos nós. Também tem no seu tema a Casa Espírita. Falei sobre a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e a sua importância para o movimento espírita, mas eu gostaria de aproveitar e citar uma outra pessoa que nós estamos neste momento celebrando, que é Divaldo Pereira Franco, este ano celebrando 75 anos de oratória espírita. Não são 75 anos de vida encarnada nesta existência, são 75 anos como um incansável palestrante e divulgador da doutrina. Com uma habilidade ímpar, né? Convenhamos. Começada essa caminhada do Divaldo, aos 19 anos, numa palestra em Aracaju, onde precisou de um auxílio muito grande do plano espiritual, por estar incerto, inseguro, absolutamente lhe faltavam as palavras, e ele mesmo conta essa história, até que, se eu não me engano, Humberto de Campos interferiu em seu favor e o ajudou a terminar a sua palestra. Porque ele se preparou para a palestra, né? O que estava se interpondo era a inexperiência e o seu nervosismo com a responsabilidade, como acontece comigo hoje, estando aqui à frente de vocês. Então, o que Divaldo disse certa feita sobre a Casa Espírita, ele falou o seguinte: o centro espírita é o forte colocado na terra desértica para poder servir de fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. E ele fala sobre a Casa Espírita, logo a sequência nessa fala, dizendo: a Casa Espírita tem todo um elenco de atividades, não é apenas a casa construída de pedra e de cal, de cimento, ferro e concreto. É o que dentro dela nós construímos. Porque se nós pensarmos bem, todos os incentivos, todas as palavras fortes que o Espiritismo carrega como lições para cada um de nós vamos conseguir ligar isso diretamente a algo que acontece nesta casa. O Espiritismo nos diz que nós precisamos estudar. Aqui na Casa Espírita há diversos grupos de estudo.
O Espiritismo fala que não há salvação fora da caridade. Que lugar melhor para fazer a caridade do que numa casa espírita? E se nós voltarmos aos 5 pilares do Espiritismo, que a gente fala sempre sobre a existência de Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados e a comunicabilidade dos espíritos, tudo isso pode ser observado, experienciado e compreendido numa casa espírita. Ou seja, ao longo desses 2 anos que nós passamos, e eu não podia me furtar de dar este recado também, apesar de nós estarmos falando sobre o Livro dos Espíritos e celebrando algo maior do que a reabertura da nossa casa, nós tivemos muita ajuda e muito auxílio da tecnologia. Mas a tecnologia não é democrática como esse espaço que aqui a gente tem. Ela não atinge a todos, a todos nós não atingimos tampouco, né, no espaço físico, mas nós atingimos muito mais pessoas, de uma forma muito mais profunda e muito mais direta quando nós estamos reunidos, desta forma que aqui estamos. Porque ao erguer-se uma casa espírita, e isso é outra coisa que nós devemos notar, esta casa está prestes a completar 97 anos, outro motivo da gente celebrar, né? Isso acontece em junho, dia 24 de junho. Completaremos 97 anos de fundação. E isso não é uma exclusividade da Legião Espírita. A maior parte das casas espíritas que nos cercam são espaços de quase 100 anos, 80 anos, 70 anos. Né? Isso é comum no movimento espírita. Mas isso não quer dizer que isso seja fácil, que isso seja simples. Ao erguer-se, ao criar-se um grupo de pessoas que trabalham em prol de um mesmo fim, de fazer a caridade, de divulgar a doutrina, de auxiliar os irmãos que precisam, de se auxiliar mutuamente, porque ao ajudar o irmão a gente se ajuda, muito mais do que ajuda o irmão, né? Se cria algo muito maior do que uma construção, como dizia Divaldo, de tijolos, né? De tijolos concreto e outras coisas. Se cria um espaço, como ele mesmo definiu, que separa, que cria uma fronteira entre a ignorância e o esclarecimento. E a partir disso se ergue ao entorno de uma casa espírita que seja construída e exista com estes fins, bons fins, nobres fins, se cria um aparato espiritual enorme, muito maior do que a gente pode compreender. E esse aparato espiritual, ele acontece nestes espaços, especialmente. Ou seja, o nosso encontro, se nós tivéssemos a capacidade mental de vibrarmos puramente ao longo de trabalhos, de nos sintonizarmos como os espíritos puros são capazes de fazer, o espaço da casa espírita ele não seria tão importante. Mas nós não somos capazes de fazer isso ainda, ou seja, o espaço da casa espírita ainda nos é algo muito valioso. Os trabalhos de uma casa espírita são muito valiosos. As oportunidades que uma casa espírita nos dá são muito valiosas. Então passamos por 2 anos de prova. Algumas casas, felizmente não é o caso da nossa querida Legião, que se sustentou ao longo desse tempo, inclusive encerraram as suas atividades, abaladas pela pandemia. Essa é uma hora de reconstruir. É uma hora de trabalhar mais, é uma hora de ajudar mais, de estender mais a mão, de sermos mais caridosos, de nos unirmos. E principalmente é a hora de vir à casa espírita. Seja esta casa espírita que está aqui, onde nós estamos hoje, ou seja qualquer outra casa espírita, que se vá aos espaços. Nós somos mais fortes quando nós estamos juntos. E isso já se provou na construção da edição aqui entre os encarnados do Livro dos Espíritos. Kardec não quis escrever o Livro dos Espíritos sozinho. Ele quis fazer isso na coletividade, porque a força de um trabalho construído por muitos é muito maior. A sustentabilidade daquilo que a gente faz juntos é muito maior. Então, ainda estamos superando a pandemia,
ainda estamos superando as consequências que a pandemia nos trouxe, mas com segurança, com cuidado, muito protegidos pela espiritualidade. Aos poucos vamos retomando os nossos trabalhos. Nós vamos retomar os nossos estudos, o nosso trabalho para os irmãos e para nós mesmos, a nossa evolução, que não parou, mas talvez tenha sofrido algum abalo nesse período. E finalmente, superarmos, né, esse momento difícil que nós vivemos juntos, vai ser muito melhor e muito mais fácil, ou muito menos difícil, do que se cada um de nós fizer isso individualmente. Então fica mais uma vez o convite para que nós não venhamos à casa somente hoje, mas que a gente continue vindo à casa e construindo novas relações, novos laços afetivos e emocionais que certamente serão benfazejos a todos nós. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar o recado final, que é: bem-vindos todos nós de volta à nossa casa. Eu vou pedir licença para a gente fazer uma breve prece de encerramento e depois eu passo a palavra à equipe para o trabalho que nós faremos na sequência. Então, nesse momento, muito agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos, a olharmos para trás por todo o caminho que trilhamos ao longo desses últimos 2 anos e um pouquinho mais, que possamos olhar com orgulho daquilo que conquistamos e do que conseguimos ao longo desse tempo, com as dificuldades que se interpuseram, mas também com as oportunidades que nós temos a partir daí. Agradecemos pela nossa casa, que está novamente com as portas abertas para nos receber. Já tínhamos vários trabalhos ocorrendo, mas o trabalho da palestra e do passe sequente à palestra retomamos hoje. Isso também é muito motivo de alegria, de orgulho e de gratidão. Gratidão por aqui estarmos todos juntos. Gratidão pela oportunidade de aqui retornarmos, muitas vezes buscando o nosso crescimento, a nossa progressão, conjuntamente, porque nós temos essa benesse também dada pelo plano espiritual, de estarmos coletivamente neste momento, um apoiando ao outro, para que consigamos superar os nossos desafios. Dessa forma, certos de que retornaremos aqui todas as terças-feiras, neste mesmo horário, às 19h30, muito felizes por mais uma lição enviada pelo nosso plano espiritual, nas palavras de Jesus, nos ensinamentos da doutrina compilada por Allan Kardec e todos os seus aliados nesta grande missão. Agradecemos e damos por encerrada a palestra e vamos ao próximo trabalho do passe que será conduzido. Muito obrigado.